Olá pessoal, tudo bem? E aí? Eu sou o professor Almeida e hoje nós vamos falar sobre um dos fatos mais relevantes da história da humanidade. Você certamente já leu muita coisa e assistiu vários filmes sobre aquele momento, aquele ano de 1789, no dia 14 de julho de 1789, os franceses derrubaram a Bastilha, que era uma prisão situada na cidade de Paris. Olha só, você já ouviu falar em conspiração, em conjunção de fatores? Então, a Revolução Francesa é o fruto de uma conjunção de fatores e eles começam com a insatisfação do povo com o rei, com o imperador, que era uma pessoa realmente fraca, mas tem muitos outros fatores. Um deles é o fator agrícola e econômico, a carência de alimentos, do pão, tão indispensável, tão importante para a sobrevivência da humanidade. E foi naquela conjuntura que conta a lenda que um assessor do imperador disse à imperatriz Maria Antonieta que o povo não tinha pão, e então ela disse: então dê brioche, o pessoal não tem pão, dá brioche para eles. E a revolta começou a crescer na capital francesa e terminou com esse fatídico dia da queda da Bastilha. Mas eu vou reiterar sobre aqueles assuntos que eu já falei antes, aquela preocupação. Cuidado quando alguém lhe chamar para fazer a revolução, porque os franceses fizeram uma genuína revolução. Eles se revoltaram contra o poder do clero, da igreja, que era muito grande, e o poder dos fazendeiros franceses, dos proprietários de terra franceses, que mantinham a população rural em completa servidão. E qual era o fermento do bolo? O que estava por trás de tudo isso? Sim, era aquela classe que Karl Marx tanto fala, a burguesia. E o que era a burguesia? Na Idade Média, a Europa era completamente agrícola, também chamada de feudal, porque feudos eram aquelas propriedades que tinham um senhor feudal, dono da terra, e aquelas pessoas que eram arrendatários, chamados de suzeranos. E esses suzeranos eram quem comandavam as legiões de trabalhadores miseráveis, vivendo na maior promiscuidade e cultivando aquela terra que produzia trigo, cevada, centeio, lúpulo, aqueles cereais, e produzia as uvas, o vinho, produzia a oliveira e o azeite. Essa era a base da economia francesa, sem falar na famosa e cheirosa lavanda. Então, essa produção agrícola feudal, ela vai, em dado momento, começar a ser comercializada. Ela precisa ser comercializada e todo o problema ou a solução começa aí. Porque vamos rememorar um pouco, você que vai fazer o Enem, é que no feudalismo, os castelos feudais, as propriedades, os feudos eram autossuficientes. O fazendeiro tinha um ferreiro, tinha um artífice, tinha um pedreiro, tinha um marceneiro, um carpinteiro, só não tinha eletricista, porque não existia energia elétrica, e nem o cara do Wi-Fi, porque também não tinha rede Wi-Fi. Mas tinha gente para fazer tudo, para fazer comida, para fazer doce, para fazer móveis, para fazer ferradura para cavalo e ferramentas, que era o ferreiro.
o blacksmith, como dizem os ingleses. Então, pessoal, olha só, o feudo ele é autônomo, ele não depende de comprar nada de ninguém. Tudo que se precisa tem ali dentro do feudo. Mas acontece que toda a produção, até mesmo o camarão de salgado de São Félix, ou também a rapadura feita lá em Barbalha, no Ceará, sempre vai gerar um excedente. E o que fazer com aquele excedente? O que fazer com a rapadura que você não come? Ninguém consegue comer, sobrou, boiou. O que fazer com a cevada, a aveia, o centeio, o trigo que foi produzido no feudo e não tem quem coma? Não, já alimentou todo mundo. Aí tem ali uma cabrinha ou um porco. Então eles começaram a pegar esse excedente e levar para um determinado lugar, que eram os burgos, onde moravam os burgueses. Ali tinha uma feira. Na verdade, o burgo já era consequência da feira. Começava ali uma feira de troca, igual aquela que tem ali perto de Mogeiro, em Cariatá. E então ali eles começavam a trocar as mercadorias, trocavam uma vaca numa jumenta ou num cavalo, e também às vezes ia só no troco, na troca, sobrava alguma coisa. E aí, como é que fazia? Aí você dava um pedaço de metal. Você dava, se tivesse moeda já cunhada, você podia cunhar, podia dar aquela moeda, e aí vai começando a acumulação de capital, que tanto fala o filósofo inútil Karl Marx. Então, olha só, aquele excedente vai começar a gerar riquezas, vai produzir os burgueses, realmente os ricos, que vão acumular muito dinheiro, e eles estavam muito revoltados, porque eles enriqueceram, a burguesia enriqueceu, mas a burguesia não era porra nenhuma naquela sociedade controlada pelo clero e pela nobreza. Nobreza, já sabe, o imperador, a imperatriz, o conde, o barão, o funcionário do rei, aqueles funcionários graduados, as pessoas mais qualificadas, que trabalhavam, eram o braço direito da coroa, do governo, dos nobres, entendeu? Também aquelas concubinas do rei e dos nobres eram aquelas moças lindas que eles realmente aproveitavam com alguma dose de vinho. Olha só, pessoal, o que vai acontecer ali. A burguesia revoltada com essa condição, ela não vai brigar com reis e com padres e com os bispos. Ela usa, como sempre, nós. Porque eu fui um desses em 1987, quando fui preso durante uma greve comandada pelo PT, apenas para glorificar um bando de ladrões, dentre os quais Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, eu também tive a minha Bastilha, eu também fiz a minha revolução. Cara, aquilo é uma loucura. Só os idiotas fazem revolução. Só os idiotas entram numa revolução. E tinha idiota demais na França, porque todo aquele povo que trabalhava na cidade, cuidando de cavalo, cuidando de carregar coisa na cabeça, ou vender um produto de porta em porta, ele entrou nessa jogada da Revolução Francesa. Entrou e entrou firme. Então, olha só, os burgueses usaram naturalmente o povo, as massas, a população, o populacho, os Zé Ninguém, que nem eu, que nem você, meu amigo, que foi PT, que foi da CUT, que foi sindicalista, você que foi imbecilizado e usado por esses marginais. Então você sabe que nós passamos por tudo isso, e aqueles franceses, coitados, também passaram por isso. Mas no final das contas, muitos pobres morreram, mas como os pobres são muitos iguais a ratos, a maioria sobreviveu. Agora, os caras que comandaram a Revolução Francesa,
a maioria perdeu a cabeça. Perdeu literalmente, porque começaram a enforcar aqueles líderes que caíam em desgraça. Mas chegou um dado momento que não dava mais para enforcar, era gente demais para enforcar. Então, um médico, por nome de Monsieur Guillot, inventou uma máquina de matar, de cortar pescoço, chamada guilhotina. E aí ele argumentou assim: pessoal, olha, estamos numa revolução, realmente temos que executar muitas pessoas. Eu sou um médico qualificado, estudei muito na universidade para me tornar um médico. E eu inventei essa máquina que era limpa, ela simplesmente desce a lâmina, quando você solta a lâmina, ela corta a cabeça do cara e vai, isso vai pegar e levar o cadáver e dar uma destinação a ele, entendeu? Desde que não seja aquela destinação daquele pessoal do Conde, na Paraíba, que pegava os cadáveres, tirava a carne para fazer coxinha. E muita gente comeu aquela coxinha, foi terrível. Então veja só, a guilhotina foi inventada para cortar cabeças de pessoas na Revolução Francesa e ela foi muito eficaz. Marat, Robespierre, uma série de nomes que eu não recordo aqui, não quero consultar aqui no Google, mas muitos perderam a cabeça. E uma pessoa se destacou na Revolução Francesa. O nome dele, ele era um oficial do exército francês e ele mudaria a cara da Europa muitos anos depois. Napoleão Bonaparte. Ele era apenas um oficial do exército, mas era um cara que tinha um gênio militar incrível. E suas vitórias durante a Revolução Francesa foram marcantes, foram decisivas para pacificar o país, para reestruturar o país, porque gente ruim e população metida a revolucionário só tem um remédio, é cacete. E Napoleão soube fazer isso como se fosse um duque de Caxias. E isso realmente pacificou. Pacificação, você sabe o que é. É matar os rebeldes, os adversários e deixar tudo no seu devido lugar. Eu sou o professor Almeida, esse é o canal Professor Almeida, que conta a história do mundo pela versão de um matuto nascido no Sítio dos Gomes. Então, se você é meu amigo de longas datas, se você nunca me viu, se você mora no Rio Grande do Sul, se você come taperebá no Pará, no Amazonas, se você come queijo e bebe cachaça de Salinas lá em Minas Gerais, de onde você for, ou se você for um português que mora em Lisboa, Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza. Se inscreva nesse canal, compartilhe, curta e principalmente comente. Vamos abrir um grande debate sobre as revoluções e sobre como as pessoas são usadas nas revoluções. A população é carne de moer nas guerras e nas revoluções. Então eu já estou imune a isso, porque apesar de ser reservista do glorioso Exército Brasileiro, eu não vou mais pegar em armas por causa da minha idade. E revoluções, se vier um cara perto de mim falando em revolução, eu vou te falar, viu? Eu vou cuspir na titela dele. Voltaremos amanhã com outro vídeo e eu tenho certeza que você estará conosco nesse mesmo canal.